Bem, vamos à conversa com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, o TCM Pará, o conselheiro Antônio José Guimarães. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Estamos nas vésperas de um grande evento de informação para quem foi eleito. Normalmente os partidos buscam não aqueles mais preparados para a gestão, mas sim os mais populares, os mais articulados, e aí são eleitos pela população, chegam lá no primeiro dia, olham para o espelho e daí? Bom, primeiro te agradecer, Mauro, a oportunidade, boa noite a todos que nos assistem, agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer e dar informações sobre o nosso evento agora do dia 25 e 26 de novembro, que será no Hangar Centro de Convenções. Nós estamos trazendo figuras importantes, não só da política, mas da área jurídica e técnica. Nós estamos trazendo figuras que vão dar informações. No início do ano, nós fizemos um primeiro evento, que foi responsabilidade em último ano de mandato, que é informar aos atuais gestores o que eles deveriam preparar para fechar a casa. Fechar a casa e entregar a casa para o próximo e ter transição de mandato, que é o que deve estar ocorrendo agora. Evidentemente que tem locais onde a briga política, a disputa política é muito acirrada. Não há transição. E tem dificuldade. Isso acontece até nos Estados Unidos, presidente. Mas isso aí é da vida política. Né? Mas nós estamos trazendo, no primeiro dia, no dia 25, estará presente o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que vai dar conta dos processos de prestação de contas dos recursos públicos. De repente, públicos. O município faz um convênio com o governo federal, tem que prestar conta para o TCU. É responsabilização do gestor municipal em convênios com o governo federal. Aí, em seguida, vai ter o ministro Jader Filho, que tem tudo a ver, é o ministro das cidades, então os prefeitos vão estar ansiosos para ouvir as palavras dele com referência ao que os municípios podem se socorrer no Ministério das Cidades. Em seguida, vai ter o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. E encerrando este primeiro dia, o governador Helder Barbalho, que é nosso parceiro no evento, inclusive. Então, este é o primeiro dia. No segundo dia, vai ter a ministra do TSE, ministra Edilene Lobo. Vão ter 2 técnicos do Tribunal de Contas que vão tratar das coisas no nosso dia a dia junto com os gestores, que é o Rafael Maués, que é nosso diretor jurídico, e o Luiz Fernando, que é um técnico nosso na área de controle externo. Esses aí vão estar nesse dia também. Vai estar hoje o conselheiro aposentado Sérgio Leão, que vai falar sobre sustentabilidade. Em seguida, será o ministro Anastasia do TCU, que é um ministro experimentado. Ex-governador da Bahia, de Minas Gerais, ex-senador. Foi governador 2 vezes. Lá, então, é uma pessoa extremamente técnica, extremamente preparada. E, para finalizar, o ministro André Mendonça. Então, esses serão as figuras que estarão no nosso evento. É um evento muito denso. Alto calibre, né, presidente? Alto calibre e denso. O senhor está esperando quantas pessoas? Entre 1.500 e 2.000 pessoas estarão no nosso evento no Hangar Centro de Convenções. Essas pessoas se inscrevem, são gestores municipais, funcionários das prefeituras, das câmaras municipais? Prefeitos, vereadores eleitos, prefeitos reeleitos, então todos esse será o nosso público que estará com a gente, principalmente, e os novos gestores com as suas equipes de trabalho. Em seguida, acaba este evento, no início do ano o TCM vai para o interior. O que é que nós fazemos? A capacitação, que aí nós levamos uma área técnica do tribunal para capacitar os novos gestores. Cada município. Fazemos por região. Por exemplo, pega a região de Paragominas, ou a região aqui do Nordeste do Estado, pega Bragança, Nordeste do Estado, Paragominas, e pega os municípios da redondeza para participarem. Oeste do Estado, Santarém, e por aí vai. Nós cobrimos todas as regiões, que é o nosso trabalho, é como a gente
funciona. O TCM tem agências, tem subsedes no Pará? Hoje nós estamos centralizados em Belém, porque com a tecnologia você tem acesso antigamente para as prestações de contas da entrada no tribunal no papel e a gente tinha que ter as nossas regionais para poder receber. Hoje em dia não, é tudo tecnológico. Presidente, com toda essa experiência do TCM, o senhor acredita que a maioria dos problemas que acontecem com as contas públicas é dolo ou é desinformação? Não, tem dolo, mas também tem muita desinformação. A maioria? A maioria é desinformação. Por isso que Por que isso acontece, Mauro? Vamos lá. Um prefeito se elege, aí ele forma a equipe dele. Nem sempre a equipe dele é habituada com as coisas do tribunal. E aí nós temos que fazer a capacitação. Com a gestão pública de modo geral. Aí nós temos que treinar essas pessoas. Mudou a gestão, como a maioria dos funcionários não são funcionários efetivos, aí vem um outro prefeito, muda a equipe toda. E aí você tem que começar a fazer de novo outro treinamento. E assim sucessivamente. Então, tem muita desinformação, as prefeituras nem sempre estão aparelhadas para tocar uma administração, mas o nosso papel a gente faz treinando e fazendo capacitação. O TCM está todo digitalizado? Digitalizado. E as prefeituras do Pará, as 144, estão digitalizadas? Nem todas estão, mas elas têm que acessar as nossas informações e mandar os documentos para o tribunal, tudo digitalizado e por computador. Não adianta que nós não trabalhamos mais recebendo papel. Para você ter ideia do que isso significa, o tribunal, os tribunais eram muito criticados por levar 8, 10 anos para analisar uma prestação de contas. Isso eu já ia lhe perguntar. E geralmente já passou a emoção. Não só a emoção, mas hoje em dia... E até aquele político que está devendo se reelege, volta... Não, e às vezes você nem encontra mais o gestor por diversos motivos, até porque ele morreu. Aí quando você faz a citação dele, ele não existe mais, ou ele mudou de atividade, ou mudou do estado, você não consegue ter esse retorno. Mas eu quero te dar uma notícia do seguinte: o tribunal já está julgando quase todas as contas de 2023, do ano passado. Então não tem mais passivo processual? Praticamente nós não temos passivo. Nós temos um passivo muito antigo que nós estamos resolvendo, mas hoje em dia o gestor... Deve ter caducado até. Não, o gestor, antes de terminar o mandato dele, ele tem as contas dele julgadas. E, às vezes, as contas de 2023, muitas vezes a gente pode reabrir a instrução porque faltou um documento, alguma coisa, o gestor junta, e hoje em dia você tem, por exemplo, câmaras municipais. Hoje em dia é difícil você reprovar contas de câmara municipais, de presidente de câmara, entendeu? Prefeitura é mais complicado. E por que na Câmara não? O que é que ocorre? Não, Eles são mais informados? Não é porque é mais simples administrar uma Câmara do que uma gestão municipal. E com a digitalização deveria ser tudo em cima do lance, né? Acabou a gestão, ele recebe um certificado do TCM, minhas contas estão em ordem. Mas ele tem até março para prestar conta do ano anterior, por exemplo. Tá. 2024. Ele vai deixar dia 31 de dezembro, então ele tem até março do ano que vem. Março para entregar as contas dele, entendeu? No primeiro trimestre. Primeiro quadrimestre, abril, para entregar as contas dele. Aí você começa a examinar as contas dele, mas durante o ano você consegue já fazer o julgamento da maioria. Existe a figura de um certificado de contas em... Não, tem. É a certidão negativa que o tribunal emite para Isso tem uma finalidade eleitoral muito forte. Também, porque hoje em dia o Tribunal de Contas dos Municípios ele fornece para a Justiça Eleitoral, para o TRE no nosso caso, a lista dos gestores com contas irregulares. O tribunal ele não tem a função de dizer que você, gestor, é elegível ou não. Quem diz isso é a Justiça Eleitoral. Agora, nós só começamos a... Tem muita gente que está nessa lista negra, se candidata, se elege e depois consegue na Justiça pacificar a situação. Não tem acontecido isso? Não, eu não tenho eu não posso te dizer isso, porque quem diz
que o gestor é elegível ou não é a Justiça Eleitoral. Nós fornecemos as informações. Hoje em dia, quem tem o poder de dizer que o prefeito tem as contas rejeitáveis ou não, irregulares ou não, são as câmaras municipais. O tribunal julga, aí dá parecer o prévio. TCM trabalha como auxiliar desse Poder Legislativo Municipal. O Tribunal de Contas, ele faz o parecer prévio sobre as contas de um prefeito e manda para a Câmara Municipal fazer o julgamento de natureza política. A Câmara Municipal é que vai, às vezes, em alguns casos, ela muda o parecer do tribunal. Nós questionamos isso. Quando o parecer pela reprovação parecer prévio pela reprovação das contas. E eles mudam o parecer, eles têm que fazer motivação. Por que eles mudaram o parecer do tribunal? Entendeu? Não pode ser um gesto só de natureza política, tem que ter motivação. Presidente, existe também a atribuição de multas para muitos gestores. Alguém paga essas multas? Paga porque você tem que ter certidão de débito. Você só tem a quitação, certidão. Então, ele paga se ele tiver interesse eleitoral. Não, ele Mas tem... se ele não tiver, O tribunal vai judicializar? Judicializa através de quem judicializava e quem ainda faz é a Procuradoria-Geral do Estado. Judicializa, cobra as multas do tribunal. Existe uma pendência entre nós e a Procuradoria, porque a Procuradoria entende que isso não é missão efetivamente dele. Nós estamos discutindo essa questão atualmente, mas o alvará de quitação só se dá para um gestor quando ele paga as multas, e às vezes as multas não são para o tribunal, tem multas que é para o município. Por exemplo, um prefeito deixa de recolher o INSS, ele tem que... Vamos simular aqui, alguma prefeitura fez uma licitação para construir uma escola, formalizou toda a licitação, colocou na internet, chegou no TCM, está tudo ok a licitação, mas essa escola não foi construída efetivamente, não começou a funcionar. Como é que o TCM pode agir? Nós vamos lá, Mauro. Nós temos equipe técnica, nós temos corpo de engenheiro, nós temos drone, nós temos uma série de informações que nós vamos conferir. Então, publicada aquela licitação com tempo de obra e tudo, o TCM fica de olho para a entrega. E eles têm que botar no nosso mural de licitação. Olha, nós fizemos a licitação para construir essa escola vai estar pronta em tanto tempo, o cronograma dela é assim, e o tribunal, os conselheiros, cada conselheiro, de 4 em 4 anos, ele é um sorteio dos municípios que ele vai atuar. Então, o Estado está dividido entre os conselheiros. Entre os conselheiros. Então, dividido no seguinte sentido, você tem a população... Um olhar maior, foco. Tem a população e tem a receita municipal. Então, você mescla isso e cada conselheiro, nós somos 7, cada conselheiro tem os seus municípios para atuar. E atua na área de saúde, educação, meio ambiente e por aí vai. Nós fazemos fiscalização o ano inteiro e tem a diretoria de controle externo, que é o nosso braço técnico que vai nos municípios e faz. Recentemente o TCM... E também tem o PAF. O PAF é o Plano Anual de Fiscalização, que você tem, todo ano é aprovado para o próximo ano e você tem a obrigação de fazer aquela fiscalização. Recentemente o TCM colocou o dedo numa licitação da Prefeitura de Belém de compra de ônibus. Ele comparou valores com o mercado? Como é que foi? Comparou valores, nós tivemos reuniões, isso depois foi ajustado, tivemos dificuldade inicialmente. O tribunal, ele não tem a intenção de atrapalhar o gestor, pelo contrário, o tribunal hoje procura ser auxiliar do gestor nas políticas públicas. Os tribunais hoje, a análise de prestação de conta é um item do tribunal. Hoje nós damos muita importância, isso é uma política nacional da ATRICON, da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, de você dar valor e valorizar também as políticas públicas. Na área de educação, os tribunais se reúnem, as equipes técnicas dos tribunais são altamente qualificadas, você ajuda o gestor na condução das políticas públicas e nos ajustes.
nós fazemos isso e isso é prioritário para os tribunais, porque nós entendemos que o gestor precisa de ajuda. Temos parcerias com o Ministério Público, com o Governo do Estado, para melhorar. Temos programas, por exemplo, com a Secretaria de Educação, tem no Marajó, tem um programa importante de educação no Marajó, que é um problema de IDEB muito baixo, que o governo está dando um apoio grande agora no governo do governador Helder, junto com o Rocieli, que é o secretário de Educação. Nós fizemos uma ação importante lá com os 17 municípios do Marajó, trabalho coordenado pelo conselheiro César Colares, e na educação infantil da conselheira Mara. Nós fizemos esse trabalho. Então, nós temos essa missão também de ajudar o gestor. Presidente, recentemente saiu divulgado que o TCE de Roraima pagou um salário da ordem de 1.800.000 para 4 conselheiros. Isso foi escândalo nacional na mídia. E eu li um editorial de um jornal de mídia nacional falando quem paga a conta dos tribunais. Será que a sociedade não tem uma relação de custo-benefício? Qual é o benefício que os tribunais de contas dão para a sociedade? Comparando, né, esses salários, essas vantagens. O que é que o senhor me diz? Olha, eu não posso falar sobre Roraima, eu posso falar sobre o TCM. Sim, nós vamos generalizar a situação. Nós não temos. A sociedade paga os nossos salários e ela tem que exigir contrapartida nossa. Os tribunais hoje eles fazem muita avaliação de desempenho e benefícios que a sociedade tem com a atuação dos tribunais na fiscalização de políticas que evitam desvio de recursos, por exemplo. Eu te confesso o seguinte, os tribunais são instituições muito importantes e aqui e ali, como em qualquer atividade, você vai ver notícias desse tipo. Entendeu? Que colocam em dúvida os tribunais de contas. Mas, hoje em dia, os tribunais são um braço importante da sociedade no controle das finanças públicas. E a fiscalização dos tribunais? Por exemplo, o TCM presta conta para quem? O Tribunal de Contas do Estado. E este presta conta para a Assembleia Legislativa? Para a Assembleia Legislativa. Isso funciona dessa forma. Entendeu? Quer dizer, nós somos fiscalizados. Eu sou fiscalizado, eu tenho obrigações, como qualquer gestor. Eu tenho a obrigação de prestar contas, eu e todos os que passam por lá. Recentemente, o Supremo acabou com a independência administrativa financeira do Ministério Público de Contas junto ao TCE e junto ao TCM. Como será essa transição? Tudo voltar para dentro do tribunal? Não, deixa eu te falar. A autonomia funcional continua. Administrativa e financeira que o Supremo decidiu. Aliás, no Brasil tinham 2 tribunais que funcionavam dessa forma. O Tribunal de Contas do Estado do Pará, dos municípios, e o de Roraima. Eram os únicos que tinham independência administrativa e financeira para gerir os seus recursos. Aí o Supremo igualou a situação do TCU. Do resto do país, por conta de que... Mas eu quero te dizer que o TCE e o TCE sempre viveu dessa forma e o TCM também, com independência dos Ministérios Públicos. E quero te dizer, com honestidade, que nós fomos em Brasília, eu e a conselheira Rosa Egídio, presidente do TCE, defender a manutenção disso, porque isso nós não tivemos outra experiência, só tivemos a experiência da administração independente deles e vivemos muito bem, obrigado. Mas, por uma questão de preceito constitucional, eles o relator foi o ministro Barroso, resolveu que teria que eles ter independência funcional, mas administrativo e financeiro eles teriam que vir para dentro da administração dos tribunais. O orçamento que era deles passa a somar aos tribunais. E os tribunais dão suporte para que eles possam exercer as atividades deles. Mas isso aí foi uma decisão, não se discute, se cumpre e vamos levar em frente isso aí. Bem, ainda essas polêmicas, essas decisões, o senhor sabe que existem muito poucos TCMs no Brasil. Sei, 3 ou 4, o Pará é um deles, né? E vira-mexe e aparece alguém cutucando isso. O que o senhor me diz? Não,
O que eu posso te dizer é o seguinte, tem o do Rio de Janeiro, tem o de São Paulo, tem o de Goiás, tem o do Pará. O de São Paulo é da cidade de São Paulo. São Paulo, do Rio também. Aí tem o de Goiás, o do Pará. E com certeza de Roraima. Não, Roraima não tem. Mas vamos lá. Tem 5 tribunais ainda. Aqui nós funcionamos muito bem, entendeu? Tinha o do Ceará, que por uma divergência de natureza política foi extinto. Mas o nosso aqui nós funcionamos bem, do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, de Goiás e da Bahia. A Bahia tem também. Então nós funcionamos bem e estamos satisfeitos assim e acho que a sociedade tem muito a festejar a existência de 2 tribunais aqui, o do Estado e o dos municípios, e nós estamos... A sociedade tem o retorno, é equilibrado. Tem o retorno. Com certeza absoluta, não temos do que nos arrepender. Presidente, voltando ao grande evento, se um curioso quiser participar, ele não consegue se inscrever, tem que ter uma orientação de prefeitura e de Câmara. Não, ele pode se inscrever. Um técnico pode se inscrever, desde que ele tenha afinidade... Um prestador de serviço para as prefeituras... Pode se inscrever, sim. Isso é um evento aberto, já temos quase 2.000 inscrições. Faltam só 2 municípios dos 144 se inscreverem, que vão acontecer. Então, isso é feito para dar suporte às administrações que vêm nos próximos 4 anos. E é assim que tem que funcionar. Nós temos que funcionar dessa forma. Uma ação preventiva. Preventiva aí, que possa também transferir... Essa é a filosofia hoje do TCM? Porque até então era uma ação de polícia, vamos lá resolver o crime. Não, hoje o tribunal não faz essa ação dessa forma. Nós julgamos as contas, mas nós temos hoje outras obrigações, Mauro. Nós preferimos ajudar os gestores, porque ajudando o gestor, tu tens consciência que tu está ajudando a sociedade a melhorar, entendeu? Nós fazemos fiscalização, nós vamos aos municípios, os gestores, por exemplo, na semana que vem, agora em segunda e terça-feira, nós vamos estar no Marajó. Tem quase uma ação enorme na área de educação, no Marajó, mais precisamente em Soure. Inclusive, a Fernanda Copabaíba, que é presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai estar presente e vários técnicos do Brasil inteiro fazendo uma ação no Marajó com os prefeitos de lá. Essa é a nossa função também, ajudar no desenvolvimento. E nós estamos fazendo isso e fazemos com uma equipe que vale a pena ter. O senhor acredita que o retorno para essas pessoas que com certeza vão participar será benéfico e lhe dá também um certificado de que estão interessados em acertar? Sim, porra. Isso é um detalhe fundamental, porque nem todos estão. Mauro, eu sou um exemplo disso aí. Eu me criei em escola pública, eu fui estudante de grupo escolar, Benjamin Constant, e na esquina da Benjamin com Manel Barata. Eu fui engenheiro de faculdade pública. Morei em Belterra, morei em Brasil Novo. Eu sou uma pessoa que eu valorizo essa questão, a escola pública, o ensino público. Eu acho que nós temos que caminhar e dar chance para quem não tem, para poder crescer na vida. E nós temos que fazer isso, é nossa obrigação, e nós vamos continuar fazendo isso. Conselheiro Antônio José Guimarães, presidente do TCM do Pará. Boa sorte nesse evento, que tudo ocorra como planejado, com todo esse público, que os gestores realmente venham. Qual é a nota que o senhor daria para o mandato que está se encerrando? Dos prefeitos, dos presidentes de câmaras, dos vereadores? Não, Mauro, aqui e ali nós temos algum desvio, entendeste? De comportamento, mas hoje a sociedade presta muita atenção para isso, entendeu? Nós precisamos melhorar, Mauro, na minha avaliação, as informações de natureza técnica, principalmente valorizar meio ambiente, que nós temos problemas com saneamento básico, nós temos problema com recolhimento de lixo, nós temos diversos problemas que nós não precisamos cuidar do meio ambiente, nós temos que cuidar do ambiente inteiro. O TCM tem, por exemplo, o valor do metro quadrado de obra no Marajó?
Temos. Tá? Nós temos então, se uma informação. prefeitura do Marajó faz um orçamento lá que sai deste valor de mercado, tem como detectar? A nossa área de engenharia do controle, de controle externo tem como identificar isso. Parabéns. Então, vamos lá. Tá. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mauro. Obrigado eu. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigado. Bem, logo depois do intervalo, a reitora da UNAMA, professora Betânia Fidalgo Arroio, que também é presidente do Conselho Estadual de Educação. Eu volto já.